Shalom, queridos, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe. Bom, vamos falar aqui sobre o original da Bíblia e vamos aqui falar sobre variante textual. O que é uma variante textual? Eu vou mostrar na Bíblia o que é uma variante textual e vou trazer uma explicação e vou tentar ser o mais rápido possível, mas peço você o like e peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude a divulgar a palavra do Eterno. Estou com uma versão, a revista e atualizada de Atos 16, versículo 7, eu quero ler com vocês. Veja só o que está escrito. Eu vou ler o versículo 7 do capítulo 16. De fronte a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Existe uma nota aqui e que vai dizer assim: e o Espírito de Jesus. Outros manuscritos dizem apenas Espírito. Bom, eu estou com uma outra versão aqui do texto. É o interlinear analítico, texto majoritário. Está escrito assim, versículo 7. Chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Bom, dois textos diferentes, são duas Bíblias diferentes. Uma é o texto majoritário, o outro é a revista atualizada. E um texto que é o mesmo texto que eu digo Atos 16, 7. Atos 16, 7. O texto tem uma variante. Um texto diz que é Espírito de Jesus e outro texto diz que é Espírito. Bom, aqui no texto de Atos 7, de Atos 16, versículo 7, está Espírito com letra maiúscula. Aqui no versículo 7 está Espírito de Jesus, também está com letra maiúscula. Bom, então o que aconteceu aqui? Um dos textos, os dois textos, vai contar a mesma situação. Paulo foi impedido de ir para Bitínia, tá? Paulo foi impedido de ir para Bitínia. Mas quem impediu? O Espírito ou o Espírito de Jesus? Então nós temos aí a chamada variante textual. Bom, se existisse o original, teria como eu corrigir. Não teria? Teria. Agora eu te pergunto, existe o original da Bíblia? É isso que eu vou conversar aqui nesse vídeo. Bom, eu vou fazer uma ilustração hipoteticamente falando. Eu escrevi esse papel aqui. Foi eu, Felipe, que escrevi. Eu vou chamar de documento original. E eu escrevi em hebraico Ani Yehudi. Eu sou judeu. Certo? Isso aqui é o documento original. Estou falando em hipóteses. Tá? Eu mesmo escrevi, então nós chamamos de documento original. Mas eu vou levar isso para a língua grega. 2, 3 anos depois, hipoteticamente falando, eu decido fazer uma tradução para o grego. Então eu vou escrever Eimi Iodaios. Eu sou judeu. Então isso aqui é uma cópia, na realidade é uma tradução do original. Uma cópia se eu copiasse idêntico para a mesma língua, então eu estaria copiando. Mas como eu estou levando para o grego, eu estou traduzindo do original. Isso é uma tradução do original. Então o hebraico poderia ser a fonte para o português, seria uma tradução do original. Ou fonte do grego para o grego, tradução do original. Então eu posso levar para o português, eu posso levar para o grego, eu posso levar para o latim e ser uma tradução do original. Isso é tradução do original. Agora, se eu pego esse documento original, faço uma tradução para o grego e depois do grego faço uma tradução para o português, eu já tenho uma tradução para o grego, que é uma tradução do original, e uma tradução da tradução. Então, português já seria a tradução do grego, que é uma tradução do original. Entendeu? Só que nesse copiar ou nesse traduzir, pode haver alguns equívocos, porque era copiado à mão. E por isso que existem as variantes. É um texto diz uma coisa e outro manuscrito diz outra. Certo? Então aqui em hipótese, eu escrevi uma frase, hipoteticamente falando. Eu escrevi, eu, Paulo, estou em Tarso. A hipótese, eu escrevi, eu, Paulo, estou em Tarso.
O copista vai copiar ou vai traduzir. Independente, se ele copiou para a mesma língua, que é em português, ou se ele traduziu para uma outra língua. Ele, involuntariamente ou voluntariamente, ele decide acrescentar: eu, Paulo, apóstolo, estou em Tarso. Nós chamamos isso então de uma variante textual. Então isso aqui, o segundo já é um segundo manuscrito, que veio do primeiro. Esse segundo aqui tem uma variante que é apóstolo. E digamos que um outro texto vai surgir do segundo texto. Então, o copista que vai copiar já de uma cópia que já tem uma variante, ele decide copiar de seguinte forma. Ele decide copiar da seguinte forma: eu, Paulo, apóstolo, estou em Jerusalém. Aí nós já temos uma variante e nós já temos uma mudança no texto aí. Então são hipóteses que pode acontecer. Então veja só, aí nós chamamos variante da variante. Então a questão é muito mais profunda, irmãos. Eu falei hipoteticamente aqui, só para que vocês possam entender sobre essa questão de variante textual. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia, os originais da Bíblia, para ter original, teria que ter a assinatura do primeiro documento. Eu, Paulo, estou escrevendo dia tal, estou mandando essa carta. Então, ter esse documento que nós vamos chamar de original, como eu fiz aqui. Esse é um documento original. Só que desse documento original, pode vir muitas cópias desse documento. Esse seria o original. Só que, por causa do tempo, são 2000 anos, o tempo fez consumir esse original. E imaginemos agora que não exista mais esse original. Agora vamos dizer que só exista a tradução, né, do original, que seria o grego. Bom, e desse grego surgiram outras cópias para o próprio grego e tradução para o português. Então digamos que o original em hebraico que existia não exista mais. O tempo acabou com o original, com o documento original. Mas nós temos cópia do grego. Mas a pergunta que eu faço, essa primeira tradução que vem do hebraico, ela foi preservada? Porque dessa cópia do grego, posso ter outras cópias do próprio grego, certo? Ou eu posso ter várias cópias no mesmo idioma. A questão é saber, existe o original? Se existe o original, qual é o original? E se existe o original, por que ainda existe variante? A variante são textos que um texto diz uma coisa, outro texto diz outra. O exemplo que eu dei, Atos capítulo 16, versículo 7. Então nós não temos a fonte original para nós consultarmos. Entende? Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias. Agora, até onde isso vai influenciar a minha leitura? É aí que entra a exegese. Você pesquisar nos originais, pesquisar nos manuscritos e tentar chegar ao bom senso. Porque se não existe original, eu não tenho a cópia original. Se existe a cópia original, acabou as variantes. Não tem mais variantes. A questão é se eu tenho todo o Novo Testamento da cópia mais antiga, mas é cópia mais antiga ou é original? Porque se já é cópia, já não é original. Entende a questão toda? Por isso que uma tradução às vezes fala uma coisa, outra tradução fala outra. E eu vejo que é o bom senso. Nós temos que analisar, por exemplo, o texto está falando Espírito de Jesus. Pesquisar em toda a Bíblia, quando eu digo no Novo Testamento, outras passagens que falem a mesma linguagem. Por exemplo, o Espírito de Jesus apareceu para João, apareceu para Pedro, apareceu em outro texto. Fazer uma análise. Se só aqui está dizendo que o Espírito de Jesus apareceu, nós podemos dizer que é um rapax legômeno, uma única atestação. E, na realidade, é uma única palavra dentro do texto. Se não existe em nenhum outro texto, nós podemos usar essa linguagem. Né? Rapax é uma só palavra num único lugar na Bíblia. Né? Mas eu vou usar essa linguagem aqui para vocês entenderem. Então, só existe
o original se eu tiver ele nas mãos. Se existe cópia de cópia de cópia de cópia de cópia, eu posso chamar cópias das cópias do original e não chamar de original. Se eu tenho original, aonde está o original completo da Bíblia do primeiro século? E como eu vou saber que é original se os evangelhos não têm uma assinatura? As cartas de Paulo eu poderia até dizer que eu poderia encontrar, porque Paulo disse que assina as cartas dele. Mas onde estão esses manuscritos? Essa é uma pergunta boa de se fazer. Bom, esse vídeo aqui é para te despertar para o estudo dos originais. Quando nós falamos originais, o estudo aprofundado das línguas originais e das cópias dos originais. Por isso que é bom ter várias versões da Bíblia, por isso que é bom conhecer o grego, o hebraico, isso vai te ajudar a você chegar ao bom senso de um texto. Você vai ver quais manuscritos falam aquilo, quais falam aquilo. Aí chama-se a crítica textual. Então, se existe 10 manuscritos antigos que traz a informação que o Espírito de Jesus. Tem 2 que trazem que é o Espírito. Aí você chegou ao bom senso. Ó, tem muito mais manuscritos, e são mais antigos, que dizem isso. Ah, mas existe 2 outros que não dizem. Então, esse conhecimento é profundo. E isso vai te ajudar na interpretação. Isso vai te dar o bom senso. Por quê? Você vai dizer, tem 20 manuscritos que são antigos, que dizem a mesma coisa, e são mais antigos que essas 2 versões. Mas para isso eu tenho que ir aos manuscritos, eu tenho que ter essas cópias. Né? Isso é algo que não é fácil, tá ok? Por isso existe aí muitos trabalhos na internet de pesquisadores, de gramáticos, de especialistas na área textual. Existem bíblias com aparato crítico. Isso tudo vai ser legal aí para poder compreender melhor a Bíblia, tá ok? Isso tudo vai acrescentar. Nesse texto aqui, independente de saber qual é o manuscrito mais antigo, eu ficaria com o Espírito impediu Paulo de ir para a Bitínia. O Espírito impediu. Essa seria a minha opinião. Por quê? Pelo contexto, o Espírito do Eterno se manifestando, porque Yeshua está à destra do Pai. Né? Agora, eu não posso dizer que isso não pode ter acontecido. Eu também não posso dizer que é, porque eu não tenho o original. Então aí fica a minha opinião sobre esse texto. Agora, existe mais de uma versão e aí vai ser a preferência de cada leitor. Né? Mas se aprofundar nesse assunto vai ser muito mais interessante do que simplesmente eu acreditar. Porque é bom acreditar tendo base. Eu só acreditar por acreditar, eu posso me equivocar, mas fica a critério das pessoas, tá ok? Mas é bom eu passar isso para você ser um investigador, pesquisar, ser um pesquisador bíblico, para saber se as traduções, da onde elas vieram, essa Bíblia que eu tenho aqui vem de qual manuscrito. Isso tudo vai te clarear a mente, você vai entender como a Bíblia chegou nas tuas mãos, como foi canonizada. Isso tudo é uma matéria muito importante para aqueles que querem se aprofundar nas palavras do Eterno. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha aí nas redes sociais e nos ajuda a divulgar a palavra do Eterno. Em nome de Yeshua.